meu nome é Cristiane Priscila, sou aluna do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Chave SPDT por ressoadores acoplados de malha aberta para a banda de UHF. Esse trabalho, essa chave, é um projeto inicial para ser utilizado num projeto de pesquisa, um projeto de P&D entre a Universidade Federal de Pernambuco e o grupo Neoenergia. Aqui temos o roteiro da apresentação. Primeiro, falar na introdução um pouco sobre a motivação de utilizar essa chave SPDT e como ela será utilizada no projeto. Falar sobre filtros por ressoadores de malha aberta, que ele é o carro-chefe dessa chave SPDT e é com ele que nós fazemos a chave SPST. Falar um pouco sobre a chave SPDT, que são duas chaves SPST dispostas de forma simétrica, os resultados de simulação dessa chave e, por fim, a conclusão. Certo. Chaves e filtros passa-faixa são elementos básicos essenciais nos sistemas de comunicações em radiofrequência. Uma chave SPDT, Single Pole Double Through, é um componente muito importante nos subsistemas de micro-ondas e tem o objetivo de desviar o caminho de um sinal, substituindo o circuito original por outro após a comutação. Essa chave SPDT ela tem uma entrada, Single Pole, Double Through, duas saídas. E no projeto em pesquisa em questão, ela vai ser utilizada para chavear, fazer o chaveamento entre dois arranjos de antenas, como nós podemos ver aqui nessa imagem abaixo. Temos aqui a chave seletora SPDT e ela vai selecionar se o arranjo A1 vai ser utilizado, esse arranjo de 4 antenas, ou se o arranjo A2 vai ser utilizado. A chave SPDT ela é baseada em uma chave SPST, Single Pole Single Through, que é uma chave que tem uma entrada e uma saída, e que por sua vez ela é projetada a partir de um filtro de ressoadores acoplados de malha aberta. A motivação de fazer esse trabalho, projetar essa chave SPDT, é fazer o projeto de uma chave que tem um desempenho comparável com as chaves comerciais e até com as chaves da literatura, mas que tem um custo mais baixo e dimensões reduzidas. E como a chave aqui apresentada vai ser projetada em estrutura planar, no futuro vai ser mais fácil integrar ela com outras partes do circuito do projeto em questão. Então aqui, nesse slide, nós temos um filtro de ressoadores quadrados de malha aberta. E esse filtro aqui é bem conhecido na literatura. Ele foi projetado, é um filtro de 2 polos, e foi projetado para ter uma resposta Chebyshev. Esse filtro foi projetado também para que tivesse uma frequência central de 464,65 MHz, que é a frequência central da banda que é utilizada no projeto P&D, que vai de 459 a 469 MHz. Então, portanto, esse filtro tem uma largura de banda fracionária de 3%. E com esses dados, foi calculado o coeficiente de acoplamento, que é de N igual a 0,04, e o fator de qualidade externo, que é esse QE, igual a 28,10. Então, com isso, nós temos um filtro de 2 portas, 2 polos, resposta Chebyshev, projetado. Esse filtro ele foi simulado tendo como base um substrato de constante dielétrica 10.2 e tangente de perda 0.0022. E para isso, as respostas simulações nos deram essa dimensão aqui embaixo em milímetro, onde L, que é esse lado quadrado de cada um dos ressoadores, tem 32,60 milímetros, o S, que é essa distância entre os ressoadores, de 0,8 milímetros, o W1, que é tanto a largura desse ressoador quanto a largura dessa trilha aqui de alimentação, foram projetados para que o dispositivo tivesse 50 ohms de impedância característica. O G igual a 1 foi escolhido arbitrariamente e o TFID igual a 22,42 milímetros para que a gente alcançasse essas características aqui em cima. Esse é o projeto para um filtro simples
de dois polos do ressoador de malha aberta. E a ideia aqui principal para fazer a chave SP-ST é colocar aqui uma via metálica nesse ressoador 2. Essa via metálica vai conectar esse ressoador, essa parte aqui azul é a parte metálica, com o plano terra. Quando isso é feito, aqui não vai ter mais fluxo de corrente nesse ressoador 2 e, portanto, não vai ter mais acoplamento do sinal que vem da porta 1 com a porta 2. E a gente espera que isso irá funcionar com uma chave SP-ST. No futuro, o que nós faremos é colocar essa via, em vez de colocar essa via aqui, nós vamos colocar um diodo conectado a uma via para fazer isso de uma forma automatizada. Então, aqui nesse slide nós temos o resultado da chave SP-ST quando ela tem uma via aqui nesse ressoador 2 conectada aqui na borda desse ressoador. Então, aqui nós temos o resultado de simulação da perda de inserção, o S21, a magnitude, e nós vemos que quando não tem essa via conectando aqui com o plano terra, o sinal presente no ressoador 1, ele se acopla com pouca atenuação ao atenuador, ou ao ressoador 2, desculpa. Como nós podemos ver aqui na banda de frequência em que o filtro foi projetado. Aqui temos os resultados de simulação dessa perda por inserção quando essa via aqui está presente. Quando essa via está presente, que também simulando um diodo, como se tivesse um diodo ON, nós vemos que o sinal presente no ressoador 1 é fracamente acoplado com o ressoador 2, como a gente pode ver nesse gráfico aqui do lado. Essa perda aqui por inserção é menor do que menos 40 dB para toda a faixa de frequência de interesse, certo? Quase todo o sinal é refletido para a porta 1. Então, com base nisso, com essa chave SP-ST, foi projetado a chave SP-DT, que é composta de duas chaves SP-ST dispostas de forma simétrica. Aqui nós utilizamos um otimizador no software de simulação eletromagnética para que nós tivéssemos as respostas desejadas na banda de frequência que nós queríamos. E para isso nós obtivemos essas seguintes dimensões aqui. L, que é o lado do ressoador, de 32,74 milímetros. Esse S, que é o mesmo para esse ressoador 3 e para esse ressoador 2 aqui, a distância deles para o ressoador 1, de 0,92 milímetros, W de 1 para ter impedância característica de 50 ohms, G igual a 1 milímetro e TFID igual a 22,42 milímetros, certo? Aqui, se a gente passar um corte aqui, nessa linha que eu estou fazendo com o mouse, nós vemos que esse circuito é completamente simétrico. Então, o que é que nós esperamos aqui? Quando colocamos essas vias 1 e essas vias 2, nós podemos comutar para onde esse sinal vai estar passando. Se vai estar passando da porta 1 para a porta 2 ou da porta 1 para a porta 3. Então, aqui nós temos alguns resultados de simulação para os dois casos, quando tem ou a via 1 ou a via 2 presente. Aqui, nesse primeiro caso, com a via 1 presente, como se estivesse simulando um diodo ON aqui, nós temos que o sinal é acoplado para a porta da porta 1 para a porta 3. Quando eu coloco a via aqui, não vai ter mais corrente nesse ressoador 2, então não vai ter acoplamento do sinal desse ressoador 1 com o ressoador 2. Em vez disso, o sinal aqui do ressoador 1 vai ser acoplado com o ressoador 3. E a gente pode ver isso aqui nesse gráfico, onde nós temos a perda de inserção, que é esse S31, e na banda de frequência desejada, nós vemos que o sinal está passando da porta 1 para a porta 3. E aqui nós temos não só apenas a chave, mas também temos a resposta do filtro como nós queremos. Aqui nesse caso, bem no mesmo caso, né, quando tem só a via 1 presente, nós vemos que a perda por inserção na porta 2, da porta 1 para a porta 2, ela é muito baixa, menor do que menos 48 dB. E a isolação entre as portas 2 e a porta 3, também é de menos 48 dB.
dB. Aqui nós temos o segundo caso, quando agora a via 2 está presente e não mais a via 1. A via 2 está presente aqui no ressoador 3, conectando esse ressoador ao plano Terra. Então, quando isso acontece, o sinal é acoplado entre a porta 1 e a porta 2. E aqui acontece a mesma coisa, no ressoador 3 não vai ter corrente e, portanto, esse sinal não vai ser acoplado entre esses dois ressoadores. E agora a gente pode ver isso aqui também no gráfico aqui ao lado. Temos a perda de inserção da porta 1 para a porta 2, nós vemos o funcionamento do filtro e que esse sinal é acoplado com uma perda muito baixa, como a gente pode ver aqui, né, nesse S21. E aqui nesse outro resultado, nós temos a perda de inserção e isolação quando essa via 2 está presente. Que, nesse caso aqui, não tem o sinal, não está sendo acoplado da porta 1 para a porta 3, tem essa perda de inserção maior do que menos 15 dB, e essa isolação também entre essas portas, entre as portas 3 e a porta 2, é menor do que menos 15 dB. Aqui nós temos uma comparação dessa chave com outros trabalhos de chaves na literatura, planares e também que utilizam diodos. E aqui nós vemos que essa chave tem 3 características que a gente acha que é importante e interessante. Como aqui, a perda por inserção na frequência central dessa chave comparado com outros trabalhos foi baixa, de menos 0,65 dB. A isolação também, no primeiro caso, foi melhor do que menos 48 dB. No segundo caso, foi em torno de menos 15 dB, mas como nós fizemos uma chave totalmente simétrica, achamos que colocando um otimizador e melhorando esses parâmetros, fazendo essa otimização separadamente, nós podemos também melhorar a isolação no segundo caso. E também outra característica importante é a dimensão elétrica. Essa chave ela apresentou dimensões que são em torno de 30% do comprimento de onda, guiado na estrutura, né? Que é comparável ou até melhor do que algumas chaves que nós achamos na literatura. Então, como conclusão, né, esse artigo apresentou uma proposta de circuito para uma chave SPDT, que é em estrutura planar, né, para frequências de UHF, utilizando ressoadores quadrados, né, de malha aberta. Os resultados de simulação apresentaram que esse dispositivo é muito promissor, né, quanto à isolação que nós vimos que foi melhor do que menos 48 dB no primeiro caso. As perdas de retorno também são melhores do que menos 15 dB. E de inserção melhor do que menos 0,5 dB, né? Se comparado com valores das outras chaves presentes na literatura. E com relação também às dimensões, como nós vimos que ela tem uma dimensão que é 30% do valor do comprimento de onda guiado. Então, ela também se mostra competitiva quanto às dimensões do circuito que a chave ocupa. Esse agora é um trabalho muito inicial, que nós fizemos essas simulações apenas considerando vias, mas o trabalho futuro vai ser considerando uma melhor otimização dos parâmetros da chave e incluir também os elementos ativos, né, o diodo e os outros elementos necessários para se fazer a alimentação do diodo. Aqui são algumas referências das chaves que nós usamos para fazer aquele comparativo. E agradecemos ao Grupo Neoenergia por essa parceria. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.